noite, pessoal. Tudo bem? Vamos acrescentar aqui a doutora Tá. Oi, Tati. Oi, Tudo Cleiton, bom, tudo bom? querida? Boa Tudo bom? noite. Boa Tá noite. me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô sim. Bom, Que bom pessoal, então. começando mais uma live, Semana Mundial de Apoio à Amamentação, Aleitamento Materno 2024. Nós estamos aqui em nome da Casa Curumim, né? Somos colegas lá na Casa de Curumim, tanto a Tati como eu, né? E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de um tema que, é, ainda que nem sempre esteja diretamente relacionado à amamentação, faz parte do universo da mãe que amamenta, da criança que está sendo amamentada, que é falar um pouquinho dessa situação em que as doenças respiratórias, as alergias estão nesse contexto da família, nesse contexto da criança. Então, hoje eu, Cleiton Angelelli, eu sou pediatra, eu sou alergista também, tenho formação em homeopatia e junto com a Tati, você quer se apresentar, Tati? Ah, pode ser. Meu nome é Tatiana. Eu junto com o Cleiton, nós somos um dos sócios lá da Casa Curumim, né? Sou pediatra também, pediatra geral e pneumopediatra. E a gente fez a mesma faculdade, né, Cleiton? Em épocas Exatamente. diferentes. Lá pelos idos, né, Tati? É isso mesmo, a gente veio lá de Ribeirão Preto, veio desbravar São Paulo e agora a gente está aqui, fazendo live juntos, né, Tati? É... Bom, Ai, o nosso papo hoje, então, a gente vai tentar ser o mais objetivo, vamos responder as perguntas, né? A gente tem algumas premissas, alguns pontos que a gente quer indicar bastante veementemente na nossa conversa, né? Vocês não estão me ouvindo direito? Peraí, deixa eu... Tá muito oi, baixo? gente. A minha prima, Renata Ah, Xiga. oi, Renata. Tá bom o Ah, som ou tá meio baixo melhorou. ainda? Melhorou. Melhorou? Ah, então tá. Eu vou deixar ele meio aqui perto do, né? Então, a gente hoje ficou designado para nós a gente bater esse papo com as famílias, né? E, de fato, quando a gente fala de amamentação, várias temáticas em torno do que a gente vai falar tem relação com justamente a amamentação e as doenças respiratórias, as alergias, né? Já estão me avisando que está bem audível Que aí, né? melhorou. Bom, Ah, pra mim até que tava bom tava também, por isso que eu nem te falei bom. nada. Então tá bom. Mas pode reclamar aí, gente, se tiver meio ruinzinho, né? A gente vai falar por algum tempo, vocês podem ir mandando as perguntas, eu vou tentar fazer um pouco da leitura das perguntas e eu e a Tati vamos tentando responder. Então vocês já estão convidados a mandar suas perguntas pelo chat para a gente ir destrinchando esse assunto, né? Uma das coisas que eu queria levantar, como alergista, né, é que dentro do âmbito da amamentação existe muita dúvida das famílias em relação a situações que remetem aí a infecções, a alergias, né? A amamentação tem todo um processo de instalação, de começo, todo um trabalho envolvendo a família, a rede de apoio, né? E a um certo momento, alguns bebês começam a ter alguns tipos de sintoma. Então, se a Tati me permitir, eu vou começar mencionando isso, que é uma confusão muito frequente, né, em relação a alergias, né? Primeiro que, como alergista, a gente vive recebendo isso no consultório. Por exemplo, nós recebemos, olha, estou com essa pereba na pele, é alergia? Ah, eu estou com essa tosse, meu filho está com essa tosse que não melhora. É alergia? Veja, pode ser, né? Eu acho que essa é uma parte que as famílias carimbar alguma coisa de alergia, em geral, é um processo que é meio automático. Muita gente faz, mas não necessariamente a gente está lidando com uma situação alérgica, né? E principalmente quando a gente está falando de bebês, de crianças pequenas, de bebês,
nos primeiros 1, 2, 3 anos de vida, em que o diagnóstico de alergia, às vezes, ele tem uma complexidade, né? A mesma coisa são as infecções, né, Tati? As infecções respiratórias. O principal queixa no consultório do médico pediatra generalista, e aí pede socorro para pneumologista, pede socorro para o alergista. Então a gente recebe muito essas demandas, muito essa preocupação. Então a gente vai querer falar um pouquinho dessa temática. E qual é a relação disso com a amamentação? Né? Tati, quer complementar Oi. alguma coisa? Que você falou, porque é engraçado, né? Porque é muito comum os bebezinhos pequenininhos, né? Os bebês recém-nascidos e pequeno espirrarem, né? Porque é uma forma de defesa das vias aéreas dele, né? E aí acho que a primeira coisa que já fala, nossa, eu tenho rinite, meu bebê já tem rinite também, não, né? Mas a gente sabe que é super comum, né? Porque a via aérea ainda é bem imatura, então qualquer coisinha eles têm esse reflexo, é mais por reflexo, né? De ser um corpo estranho para ele, que é tudo novo, do que mais de já pensar em um quadro de alergia, né, Cleiton? Perfeito, isso mesmo, né, Tati? E o que, que não é incomum, né, desses casos de crianças que às vezes muito pequenas fazem um quadro respiratório agudo, por exemplo, por um vírus, e o vírus às vezes já foi embora, a febre melhorou, mas o sintoma vai permanecendo, 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 e muitos levantam às vezes a suspeita de que pode ser por uma causa alérgica. E às vezes a Sim, gente realmente está diante de uma criança alérgica, ou às vezes a gente pode não estar, né, Tati? sim, É. sim. Então, eu acho que isso às vezes deixa a família às vezes confusa, preocupada, né? Muitas vezes, aí só a Tati vai poder falar muito melhor do que eu, né? Essa questão, essa busca das famílias por um xarope perfeito, por uma solução mágica, né? Fala um pouquinho disso para nós, Tati. Ah, é, não, é verdade. Acho que tem. Acho que é o que a gente mais ouve, né, Cleito? Tanto como pediatra, como na especialidade, né? Começa a tossir. Nossa, doutora, não tem nenhum xarope para melhorar essa tosse. E aí, assim, a gente já sabe, né, já é bem evidência, assim, de evidência científica, que esses xaropes, assim, se a gente for pensar que em criança, né, em bebê, principalmente, o principal quadro de tosse, principal causa de tosse é por essas infecções, né, respiratórias, de vírus, né, de resfriado, de gripe, bronquiolites, tem bastante evidência que nenhum xarope melhora, né? Xarope, esses antitussígenos, né? Notus, assim, isso aqui, né? Não querendo falar os nomes, né? Mas eu nem sei Uhum. se pode, né? Mas mesmo os fitoterápicos ainda mais tranquilo, né? Mas também não tem evidência, né? De melhora, corticoide, antialérgico. Então, nenhum xarope assim realmente teve evidência boa para indicar a gente estar oferecendo. Se Uhum. a gente for pensar nesses quadros de resfriado, né? Gripe Uhum. resfriado, que é a grande maioria, né, Cleito? A Assim, grande ainda mais maioria. nessa época que a gente está, ainda no outono, inverno, né? Então, a Essa é gente a época sabe que de maior incidência mesmo, né? Se bem que uma coisa que os pais mesmo estão percebendo é que no pós-pandemia, até essa situação da época certa de ter é, gripe, de não ter gripe, está meio fora da ordem mesmo, né? Eles estão estudando esse fenômeno pós-pandêmico em que a época certa que antes acontecia o influenza, o vírus sincicial respiratório, que são causas de questões respiratórias no bebê, isso mudou de uma forma muito importante, né? A gente teve retorno e aumento de casos, inclusive coqueluche, né? Tivemos aí quadros recentes, né? Tanto em São Paulo como outras capitais, em que vários âmbitos, né? Foram afetados, as escolas, enfim, a gente tem recebido bastante essa questão dessa nova fase que a gente está enfrentando, né? Claro que essa é uma época especial, essa é uma época que a gente fala muito disso, as queixas do consultório são muito essas, e de novo, a gente fala muito com a situação de muitos pais preocupados, com essa suscetibilidade da criança, né? E sim, aí entra o tema da amamentação, que eu só queria fazer uma ponte, Tati, que é essa questão, né? A criança que está amamentando,
ela não vai ter nenhuma manifestação gripal, não vai pegar gripe, não vai pegar doenças respiratórias agudas, ela não vai ter alergias? Qual que é a sua opinião aí, Tati? Ó, e sabe, né, que realmente protege muito, então a gente sabe que uma das super indicações, né, da gente sempre incentivar a amamentação é porque protege, né? Então, tanto os anticorpos não específicos, né, que acho que até você deve falar mais melhor ainda que eu, né, de por ser também imunologistas, mas a gente sabe que no leite materno passa os anticorpos, né, não específicos, né, para a imunidade geral, e se a mãe é vacinada, né, tem toda a carteira de vacinação, com as vacinas todas indicadas certinho, a gente sabe que protege bem até os 6 meses. É por isso que a gente reforça tanto essa amamentação exclusiva até os 6 meses. Que a gente sabe que os anticorpos também da mãe vacinada acaba passando pro bebê. Então, por isso que uma das nossas estratégias, né, assim, de saúde é vacinar a gestante, né, com a vacina da coqueluche, mesmo se ela já tem a vacinação em dia, fazer esse reforço durante a gestação, porque, né, realmente dá um reforço a mais para o bebê nos primeiros 6 meses, quando ele amamenta. E agora, né, Cleiton, recentemente, né, não sei se foi esse ano, no final do ano, esse ano que acho que saiu, né, a do vírus sincicial, né, a vacina Isso, para o vírus do sincicial, indicando para a gestante e para os idosos, né, exato. por enquanto. Hoje a gente tem duas vacinas, né, que são indicadas. Na verdade, uma delas já está sendo comercializada, que é a dos idosos, né, que é da GSK. E a outra foi autorizada, ela já foi, já passou pelo crivo da Anvisa, então ela deve estar chegando no mercado para essa finalidade. A não ser que eu esteja errado, a não ser que já esteja disponível, mas eu acho que da última informação que eu tenho, ela está chegando, entendeu? E É, é interessante que você falou da coqueluche, porque a gente teve uma série de casos nesse último trimestre, né? E essa situação da vacina, porque as mães falam assim, olha, eu tenho histórico de alérgicos na família, eu sou alérgico, meu marido é alérgico, meu bebê vai ser alérgico, né? Só fazendo essa observação de que, assim, não necessariamente o bebê vai ser alérgico, mas a chance de ele se tornar alérgico é maior do que aquele bebê cujos pais não têm histórico de alergia. Então, são pais que a gente tem recomendado, até antes mesmo do nascimento, durante a gestação, cuidar da vacinação, porque alergia e infecções respiratórias, elas dão a mão e saem andando rapidinho, né? Elas se comunicam facilmente. Ó, eu vou ler uma pergunta aqui da Daiane Peixoto, né? 3727. Olha, ela escreve assim, ó. Meu bebê tem 3 meses, desde recém-nascido, tem rango no nariz, lavo todos os dias para aliviar e ele conseguir respirar melhor. Pode ser rinite? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente já vê os bebês logo cedo com manifestações respiratórias, e aí a gente, né, eu não sei se ela está perguntando que é uma rinite, né? Ele tem um sintoma nasal prolongado, recorrente, ou até mesmo contínuo. Mas será que é uma rinite alérgica? Às vezes a gente precisa investigar a história familiar, quais os sintomas que esse paciente tem além desse sintoma da rinite, né? Então, às vezes isso gera confusão, mas eu até te falo uma coisa, Daiane, o seu bebê nasceu numa época do ano muito complicada, né? Se você é moradora de São Paulo ou da, nessa época do ano, do outono, do inverno, né? A tendência dos bebês terem mais sintomas nasais é maior. Só que não necessariamente todos eles terão realmente uma manifestação tipicamente alérgica, né? Então isso precisa ser acompanhado, visto com o pediatra e juntar mais elementos para depois afirmar se é uma rinite alérgica ou se tem uma outra causa, né? Quer comentar Cleiton. alguma coisa, Eu Tati? queria comentar, porque assim, eu achei bem interessante o que você falou da rinite, né? Que rinite né? Porque né, a rinite é esse quadro, né? Aí se tem que diferenciar se é causa alérgica ou outra causa, né? Infecciosa, né?
Porque na minha prática, assim, eu vejo bastante rinite também, né? Porque acaba, né, que é toda a via aérea, né? Não é só o pulmão, né, que geralmente a gente vê. Mas essa confusão é muito comum também, né, na parte pulmonar, né? Ai, bronquite, ai, meu filho tem bronquite. Ai, foi no pronto-socorro, ele estava chiando, cansado. Falaram que meu filho tem bronquite, né? E aí já vem super preocupado. Então, eu acho que eu também vejo bastante essa questão, né? Dá um pouco de confusão. Ai, bronquite, bronquite, mas bronquite é inflamação dos brônquios. Agora é uma causa infecciosa aguda, né, por um vírus, que é bem comum nas crianças, ou se é uma bronquite alérgica, que na verdade o nome mais certinho seria uma asma alérgica, né, uma asma brônquica alérgica, né. Então Perfeito. essa é um pouco a confusão que a gente vê bastante, né, Uhum. e, e da angústia, né, e às vezes a gente é um asmático e não fala que é asmático, e aí fala que é uma bronquite só para tentar também, né, amenizar. Então, acho que isso é bem confuso também na parte pulmonar. Perfeito. Eu E que aí acho também, que para tentar diferenciar, a gente tem que acompanhar com o pediatra, ver a história direitinho, né? perfeito. Eu acho que essa parte do acompanhamento tira muitas dúvidas, mas não todas, né? Às vezes a gente realmente fica É, precisando que o tempo se encarregue e a história desse paciente, desse bebê, junto com a história alérgica familiar, a exposição a vírus, a frequência ou não a creches, escolas, tudo isso faz parte do universo do que a gente está falando de crianças que têm crises respiratórias frequentes e tudo mais. E a criança que está em aleitamento, ela realmente, o aleitamento materno, considerando que o leite materno, ele é muito mais do que um alimento, ele é um verdadeiro imunobiológico, né? Ele tem características não só para nutrir a criança, como também para estimular adequadamente a imunidade da criança, né? Estimular adequadamente não só com anticorpos, mas com lisozimas, com células da imunidade que passam pelo leite. Então, ele tem uma característica única, né? Que preserva mesmo e estimula de forma adequada a imunidade do bebê desde sempre. Então, o reforço do aleitamento exclusivo até 6 meses não tiraram da cartola. Isso realmente é uma coisa muito significativa que a gente tem reforçado bastante. Mas não é isso que vai impedir, às vezes, a criança de ter um evento respiratório, um evento gripal, né? Por isso que a gente também olha para os outros fatores, né? O aleitamento é estimulado, ele é importante, mas a gente também precisa olhar outros fatores que podem estar envolvidos naquela criança que está aleitamento materno, mas que também pode ter algumas queixas respiratórias recorrentes, né? Ô, Tati, já que a gente está falando aqui, ó, tem uma pergunta da Na- Natane Alves, né? Que eu acho que dá para a gente mencionar en passant, né? Não dá para a gente ser aprofundado, né? Vocês podem trazer possíveis cuidados diários com os bebês? Aleitamento materno, isso daí, né? Para além da amamentação, ela já me colocou para baixo. Brincadeira. Lavagem nasal, gotinhas de soro no nariz ao longo do dia, umidificador faz mal? Então, são perguntas da Natânia, achei ótimas as perguntas, porque vai direto na questão, né? Não sei você quantos pacientes você atendeu hoje, Tati, mas eu atendi 90%. A gente está falando de todas essas condutas. Foi o dia inteiro falando disso, né? Quer falar um pouquinho? pode ser. Então, primeiro, segundo, terceiro lugar, a amamentação, né? Porque também, né, Cleiton, a amamentação, além de ter esse benefício, né, da imunidade, também tem de prevenção de alergias, né? Então a gente sabe que também o fato de amamentar já protege contra algumas alergias também, né? Então tem várias coisas a favor da amamentação. Outros cuidados que a gente geralmente recomenda, assim, a lavagem nasal foi muito engraçada a história da lavagem nasal, né? Porque começou no Instagram assim bombando, então todo mundo indicando lavagem nasal, lavagem nasal, lavagem nasal, lavagem nasal. E aí de repente começou a surgir o movimento contrário. Não, não pode lavagem nasal de jeito nenhum, porque vai dar otite, causa otite. Né? Aí mostrou vídeo das pessoas fazendo, né? O,
a nasofibre, mostrando que ia para o ouvido. Então, aí isso gerou muitas dúvidas nos pacientes. Então, sempre o que, que eu falo? Eu acho que sempre vale a pena a lavagem nasal, umas medidas que realmente é preventivo, né, assim, de evitar é, esses quadros, porque se a gente for pensar, os vírus as partículas que dão alergias, elas ficam um tempo nos nossos cílios nasais. O bebê já tem cílios nasais, a gente tem, todo mundo tem cílios nasais. E antes de entrar no nosso corpo, na nossa mucosa, no nosso corpo, eles ficam um tempo nos cílios, né? Por pouco tempo. Então, se a gente consegue tirar o que for irritar para dar alergia, ou os vírus que estão nos cílios antes da gente ter contato, antes de entrar na gente, a gente já consegue, a gente já consegue tentar prevenir. Não é assim 100%, mas pode ser uma tentativa. Então, acho que a lavagem nasal de rotina, eu acho que é uma boa medida. Só que, mas a gente tem que ter cuidado com a técnica da lavagem nasal, porque realmente, né, eu mesmo já fiz, né, com a técnica errada, com muita força e foi pro ouvido e incomoda bastante. Eu tenho alguns pacientes, né, que fez na minha frente, fez com a técnica certinha, super bonitinho, e a paciente já era maiorzinha, reclamou que vai pro ouvido. Então, tem alguns pacientes que a gente não consegue fazer mesmo, porque por mais que a técnica é certinha, vai pro ouvido mesmo, e aí a gente tem que ter esse cuidado então mesmo, porque pode realmente ter esse problema, né, de na hora de fazer a lavagem, em vez de só tirar o que está aqui mais no nariz, acabar empurrando, né, a secreção lá pro ouvido, ou até o soro pro ouvido também, né, então, é, então tem que ter esses cuidados, né, a gente tentar realmente sempre orientar a técnica certinha da lavagem nasal, e ver se o paciente realmente aceita, porque tem casos que realmente não dá, né? Então a gente tem esses cuidados. A Perfeito. Ô, Pri, Tati, pode falar. não, Pode a falar. Pri, que até é, né, a minha paciente, né, Pri, ela tá falando assim, além da otite, também escutei que o bebê pode broncoaspirar, mas faço desde bebezinho, graças a Deus deu tudo certo. O fato, assim, né, de broncoaspirar é porque, assim, às vezes pode acontecer, principalmente se faz com um bebê deitado, né, ou não tão ereto, né, porque às vezes o caminho que faz na hora que você enchila o soro no nariz é ir para trás. E às vezes, se o bebê tá chorando, às vezes pode dar uma descoordenada. Porque assim, o caminho direto, mesmo indo para o nariz, e ele, quando passa aqui na garganta, ele ir para o esôfago e não para as vias aéreas, né? Porque a gente tem epiglotite, que aí já faz o caminho de, por mais que chegue aqui pelo nariz, de já ir para o esôfago, né? E não ir e proteger a via aérea, né? E proteger o pulmão. Então, Perfeito. ele só vai não ir fazer para o esôfago esse caminho se for para trás, se de repente o bebezinho assim chorando dá uma descoordenada nisso, e aí pode sem querer ir realmente para o pulmão e broncoaspirar. Perfeito. Mas, teoricamente, assim, a quantidade que a gente geralmente coloca para bebê, principalmente, né? Que criança maior é difícil com broncoaspirar, né, Cleiton? Sim. Mas criança menor, a quantidade é pouca, né? 10 ml a gente fala por vez. E ela, teoricamente, tem o reflexo de tossir, para se realmente, de repente, for pro pulmãozinho sem querer, dela tossir e conseguir tirar esse soro que foi. Uhum. Então, difícil, né, ter uma broncoaspiração pelo soro na lavagem, né? Na verdade, a gente está falando de um risco teórico, né? E a gente tem bastante cuidado, tanto na forma de fazer a aplicação, como a posição, como o volume colocado para cada faixa etária, né? Tem até um consenso que eles publicaram, quais são os volumes, a forma de aplicar, né? E é um risco que a gente não vê como uma coisa tão frequente, né? Mas é algo para a gente sempre, por isso que a gente sempre reforça que seja feita a orientação pelo profissional, né? E casos que tiveram uma otite, né? E estão fazendo lavagem nasal, às vezes a gente precisa reavaliar como é que está sendo feita essa lavagem, né? Que em algum momento a gente pode identificar algum desconforto maior, uma criança que às vezes fez a chegada do soro, né? Ô, Tati, e ela comentou também em relação à umidificação. O que que você gostaria de falar da umidificação? Então.
É que agora eu estou morando em Santos, né? Então aqui em Ah, Santos, umidade 100% o dia todo, nossa, é. mais ou menos. O cabelo que sofre, né? Porque está sempre assim, né? É isso mesmo. Mas então aqui em Santos, acho que são poucos dias que realmente a gente precisa. Mas em São Paulo, nessa época assim de inverno, que fica bem seco, sim, sofre. Então as vias aéreas sofrem com o tempo muito seco. Então acho que o umidificador realmente tem indicação, só que é o que eu sempre falo assim para os meus pacientes, muita umidade também é ruim. Né? Então, porque a gente sabe que aqui no Brasil, uma das coisas que desencadeia, né, rinite alérgica, as crises de asma, é o mofo. Né? São os esporos do mofo que fica pelo excesso de umidade dentro da casa. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Agora, tem uma pergunta da Thaís Pari Moschi, né? E no caso de bebê que não pegou o peito, a amamentação no seio é bem pouco, e em alguns casos, na verdade, a gente. Obrigado das perguntas, minha gente. Está sendo muito legal falar sobre esses temas que gera muita dúvida. Porque tem o lado que se confere de proteção em relação ao aleitamento materno, mas a gente sabe que a criança tem outros recursos, né? E isso é uma coisa importante da gente frisar. Ah, significa que meu bebê não está recebendo leite materno, ele não está protegido de uma forma eficaz e etc. Não, na verdade, se a gente entender, se fosse isso, todos os bebês em aleitamento artificial, né, ficariam doentes, cronicamente doentes e provavelmente muito doentes, né? Mas já tem trabalhos mostrando que por uma série de doenças, olha, não só as questões respiratórias, pneumonia, doenças diarreicas, desnutrição, questões relacionadas, né, à parte de internações. Então, a gente sabe que a criança ela está recebendo uma proteção a mais. Mas a criança, em geral, ela tem outros recursos. Ela tem os anticorpos que ela recebeu durante a gestação, por via placentária. Ela não é uma criança sem nenhuma imunidade, entendeu? Eu acho que isso que é importante também frisar. É uma ajuda valiosa o aleitamento, mas a gente também tem que lembrar que tem outros fatores que contribuem para a imunidade da criança. E a gente reforça elas, a vacinação, né? Bons hábitos de higiene, prevenção quando os adultos ou outras pessoas próximas estão sintomáticas, ter um pouco aquela etiqueta respiratória, evitar proximidade com o bebê, evitar de pegá-lo no colo, evitar o contato direto face a face, né? Lavagem das mãos com álcool gel, né? Estar com a carteirinha de vacinação, prevenção de tabagismo, né? A gente pede muito para os pais, quando a criança, antes mesmo da criança começar a ficar tendo problemas respiratórios, a gente fala para os pais, olha, diminuir o cigarro, o tabagismo dentro de casa ajuda a fazer prevenção de doenças respiratórias na criança. Né? Isso a gente não Sim, está falando necessariamente de leite materno. Então tem uma série de fatores, né, Tati? sim, sim, importante, né? Para não dar aquele peso também, né, na mãe que não, Claro, eu acho que é que não importante a gente conseguiu, né? apoiar que a amamentação seja estimulada, dar os porquês, mas a gente Sim, tem que falar também que existem várias outras coisas que a gente pode realmente ajudar essas famílias, ajudar essas crianças a fazer mais prevenção, né? é. Olha, tem outra pergunta. Não, tem um comentário aqui da Natane Alves, né? Minha bebê também tem 3 meses, ó, tudo bebê pitiquinho, hein? E moramos em São Paulo. E aí ela fala, infelizmente. Aqui é livre demanda do TT, vacinas em dia e visitas poucas e com muito cuidado. Daí todo dia, ao final do banho, fazemos a lavagem. Eu acho que nesse contexto que você diz, Natane, eu acho que você está bastante apontando várias coisas que realmente fazem um processo de prevenção, de ajudar essa criança a ficar saudável e tudo mais. Pode eventualmente pegar infecções? Pode, todos estamos sujeitos.
E acho que do ponto de vista até não só do alergista, mas falar como imunologista, né, a gente precisa, né, enquanto criança, passar por situações de contato com os vírus, contato com as bactérias, e a gente, na verdade, assim, não é que eu estou querendo que todo mundo pegue, né, mas isso faz parte do aprendizado imunológico dessa criança para ela criar sua resistência, ela ficar mais imune a quadros mais graves, entendeu? Então, acho que tem esse contexto que fica uma coisa assim, eu preciso pôr esse bebê numa redoma completa e ele só vou tirar ele quando ele tiver, sei lá, com 5, 6, 7 anos, né? Acho que a gente não faz sentido isso, porque a criança também precisa desses estímulos de antígenos, que são essas partículas que estão no vírus, que estão nos alergenos, para poder criar suas próprias tolerâncias, entendeu? É, Acho que isso eu é acho importante a que gente evitar. foi uma coisa que a gente viu na pandemia, né, Cleiton? Da gente não ter essa exposição, da gente ficar numa bolha só, de não ter esse contato com os outros vírus, e aí, quando se expôs foi aquela loucura, né? Quer dizer, ainda está sendo, né, a loucura, né? O reflexo do que a gente está vendo é nisso. Exato. Então, a gente, pro nosso sistema imunológico do bebê, da criança funcionar, até é necessário até, né, ter essa um pouco de exposição, né? Claro, Uma exato. exposição controlada, né? Claro, claro, com certeza. Controlada, sem, né, É, sem complicações, isso é essencial. E aí entra mais essa questão quando entra, ainda mais quando a gente vê a criança entrando aí no ambiente da creche, da escola, que é um ambiente de muita exposição, né? Os pais já vão, às vezes, aflitos para essa fase de colocar os bebês, os filhos, numa creche e tudo, já tem uma aflição enorme, e aí tem às vezes essas perguntas. Olha, como que eu posso estimular a imunidade para que meu bebê não fique doente? Espera lá, né? A gente sabe que a gente tendo boas condições que estimulem a imunidade, esse bebê tem uma boa chance de ter ou eventos mais leves, ou poucos eventos, e alguns sortudos até quase nem ficam doentes, né? Mas a boa imunidade, né, desses bebês, ela é estimulada por uma gestação em que a mãe teve cuidados de acompanhamento, as vacinas da gestação, né? É, as condições de nascimento foram tranquilas, sem ocorrências, o bebê não teve necessidade de UTI, não precisou ficar em ventilação e não teve outras questões. E ao longo dos meses antes da entrada na escola, que essa criança, além da possibilidade do aleitamento materno ajudar na imunidade, a gente também tem que contar com as vacinas, com os bons hábitos de higiene, o cuidado ambiental, né? Eu não quero que eu tenho um monte, às vezes os pais falam isso, olha, eu tenho uma rinite assim de derrubar, e eu já estou fazendo um cuidado em casa para, por exemplo, não ter ácaro, não ter contato com ácaro. Na verdade, a gente estimula que seja feito o controle do ácaro no ambiente, principalmente em famílias de alérgicos a ácaros, né? Mas a gente sabe que a gente não consegue erradicar tudo, né? A gente diminui, a gente melhora essa condição de exposição, mas a gente não consegue. E é o que eu digo, não devemos é, sonhar que a gente está colocando o bebê, os bebês, as crianças, numa redoma. Né? A gente sabe que a gente tem que dar boas condições para eles, em eventuais quadros agudos, infecciosos, lidarem bem com aquilo, responderem bem, se livrarem logo do vírus, se livrarem logo da catarreira. Né? Isso é uma condição muito importante. Né? Quer comentar alguma coisa aqui, tá? eu queria, Cleiton, que eu até lembrei, assim, né, ouvindo você falar, da questão de animais, né? Que muitos pais, muitas pessoas agora têm, né, bichinho, né, de estimação, né? Sim, sim. E é uma coisa que é uma dúvida bem frequente, né? E acho que, né, acho que você pode até falar melhor que eu, mas é super, assim, tanto, assim, desde que ele esteja bem, né, com a vacina em dia também, né, com os de verme em dia, é super, né? Super, até melhor, né? Assim, ter esse já convívio desde o nascimento, né? Exato. Esse convívio dentro de casa, tem muita gente estudando, né? E isso já tem demonstrado que, assim, exceto nas crianças que têm históricos de sensibilização muito intensa, né?
mas isso vai geralmente aparecer mais tarde, com 2, 3, 4 anos. Esse contato precoce no ambiente que tem pets, que tem gato, cachorro, enfim, outros bichos, né, pode ser interessante do ponto de vista de estímulo, né? Porque o que, que acontece com o alergeno? O que, que é a alergia? A alergia é a gente exagerar uma resposta a alguma coisa que está no ambiente. Ou que a gente come, ou que a gente inala, ou que a gente tem contato na pele. Então, a alergia é um exagero de resposta. Mas a criança que desde cedo vai tendo aí a sua estimulação controlada, sem ser exagerada, mas com proximidade, com regularidade, a chance de criar uma tolerância aumenta, né? Gente, só um minutinho que eu tô, é, né? Tô aqui cuidando eu mesmo Pegou das os vírus. minhas viroses, né, Horácio? Então está difícil. Mas o que eu estava dizendo é que já tem trabalhos mostrando que ter contato precoce com pets, né, dentro de um ambiente de casa, claro que não precisa virar aquela situação de estímulo exagerado e descontrolado, mas um ambiente que tem o contato com pets também tem favorecido melhores respostas das crianças para desenvolver tolerância aos pelos de cães, pelos de gatos, tá bom? Tem uma outra Ah, pergunta aqui, né? tem, pode. Você quer mandar aí? Manda aí. Ó, meu bebê tem um ano. Acho que Meu bebê tem um esse, ano. acho Faz... que você não, pulou uma, não vale... é? Ah, pulei? Peraí. Eu, Deixa eu ó, ver. a Natane Alves. Ah, não, só um comentário dela. Ah, é, Eu sou desculpa, é. profissional, imagina. Eu sou profissional de saúde também e vou voltar a trabalhar quando ela tiver uns quase 7 meses. Vai rolar berçário. Então já estou preparada para a exposição. Perfeito, é isso mesmo, né? A gente sabe então que é uma fase de e até é uma fase que é significativa aí da gente mencionar que os anticorpos passados durante a gestação, a partir do segundo semestre de vida do bebê, eles começam a declinar. E o próprio bebê começa a produzir os seus próprios. Mas que isso vai aumentando gradativamente ao longo dos primeiros 2, 3 anos. Então, não é que o bebê ficou sem imunidade e os anticorpos foram embora. Agora, o bebê vai produzindo os próprios de acordo com as exposições que ele tem. Então, é para confiar sim, e a gente sabe que até esse gradiente de elevação de anticorpos tem tudo a ver com o ambiente, com a nutrição, com as vacinas, né? E com os riscos, aí, por exemplo, crianças que ficam já muito precocemente muito doentes, elas precisam de uma atenção maior para essa sensibilização, para essa pouca tolerância e às vezes até para alergias, tá? Aí você estava lendo aquela Sim. outra da Valéria É, Scarton, né? isso, é. É, meu bebê tem um ano, faz 2 meses que não consigo parar de fazer lavagem. Existe catarro na garganta. Já tomou antialérgico e não vi efeito. Acho que essa, eu gosto de falar geralmente disso, porque eu sou muito assim também. Porque assim, o que que acontece? As crianças, os bebês, eles não têm aquela tosse que a gente fala que é uma tosse eficaz, né? De conseguir já tirar a secreção que está no pulmão, a secreção que está nas vias aéreas e conseguir tirar essa secreção. Então, geralmente ela precisa ter que ela tosse muitas vezes daquelas crises de tosse para conseguir tirar, principalmente quando essa secreção na garganta, que a gente fala que é retrofaríngeo. Essa secreção é mais chatinha de conseguir tirar. E aí, enquanto tiver essa secreção aqui atrás, ela vai ficar estimulando ela a tossir para tirar essa secreção daí e não descer, né? E eu sempre falo para meus pacientes que eu sou muito igual criança, assim, que tipo, sempre quando eu fico doente, eu não sei escarrar, igual criança não sabe escarrar, e a minha tosse também não é eficaz, não sei fazer tosse eficaz. Então eu fico, tipo, do mês inteiro tossindo, porque fica aquela secreção aqui eternamente. Eu fico igual criança. E aí eu sempre falo, meu marido é o contrário. Meu marido é aquela pessoa que fica toda. Eu falo, meu, que horror, que nojo. Mas ele faz isso, em 3 dias ele já tá ótimo. Porque ele já tira tudo que tá lá e fica bom. E é isso que acontece um pouco com as crianças, né, Cleiton? Assim, não que seja só isso, mas a gente vê que a maioria dos casos, né, Claro. a criança tem uma resposta inflamatória um pouco maior, por isso que ela produz mais secreção. E ela produz por mais tempo que a gente, né? Então, as crianças menores, né? Principalmente as menores de 2, 3 anos, né? Então, elas são mais encatarradas mesmo, né? E elas ficam por mais tempo normalmente. E aí, junto o fato, né, de
ela ter essa tosse que não é tão eficaz de conseguir tirar essa secreção logo e não saber escarrar, né? Vai juntando vários Suar o nariz motivos, né? também, Assoar né? o nariz também não sabe, muito pequenininho, né? Então, esse catarro fica aí eterno mesmo, né? E fica 2 meses. E fora que, assim, às vezes quando ia melhorar, aí pega outro vírus em seguida, e aí, né, volta tudo de novo, essa secreção, Uhum. né? Então aí fica até acabar o inverno É uma com história essa de outono e secreção. inverno mesmo, né, Tati? É interessante que ela mencionou, a Valéria, que ela chegou a dar o antialérgico, até essa é uma recomendação que às vezes a gente vê, uma prescrição que a gente vê, né, como uma tentativa, na verdade, de tentar auxiliar, por exemplo, aquela criança que tem bastante catarrinho na garganta, mas está produzindo como se fosse num sintoma de rinite mesmo, né? Sim. Mas a gente sabe que a eficácia é relativa. Alguns pacientes podem responder diminuindo um pouco a secreção, mas a maioria, a grande maioria dos bebês, a resposta vai ser mínima ou nenhuma, né? Então, por isso que se questiona muito, né? Ah, então, provavelmente alergia. A família toda é alérgica. Daí dá o antialérgico para o bebê e às vezes a resposta que se esperava não acontece. Mas é por causa disso, porque tem outras dinâmicas da secreção da via respiratória do bebê que demanda lavagem, e vai convencer o bebê de que ele precisa fazer lavagem nasal. É assim, né? Nossa, essa idade de 1 ano é terrível, É né? uma briga, né? Então, às vezes, os pais ficam muito aflitos, muito incomodados, com bastante receio de fazer, até com bastante cuidado de não fazer e não machucar. Mas é isso, a gente tem que tentar fazer algum tipo de ajuda para a remoção. O anti-histamínico, como eu disse, pode ajudar minimamente ou quase nada, né? Mas, enfim, a gente sabendo que aquela família tem um antecedente alérgico, a gente pode observar respostas, né? Mas algumas crianças, né, além do catarro, você tem que o pediatra escute o pulmãozinho, ver se não está com broncoespasmo prolongado, chiando alguns dias e essa tosse não vai embora, né? Então tem uma série de cuidados que é bom estar junto do pediatra, junto do pediatra de confiança para justamente acompanhar isso e observar. Algumas coisas vão ser resolvidas, mas com a criança melhorando, algumas não, né? A grande maioria dessas situações é a criança conseguindo, com a sua própria imunidade, com as suas condições estáveis, nutricionais, etc., conseguir reagir e ir aliviando isso aos poucos, né? Mas eu entendo a angústia de todos que estão escrevendo hoje, porque é isso, é realmente uma realidade em que, né, os pais falam isso, eu queria que essa tosse estivesse em mim, não no meu filho, né? Eu queria eu pegar essa tosse e ele estiver livre, né? Mas a gente tem que entender que tem uma condição de mais suscetibilidade da criança, estar acompanhando isso direitinho ajuda a gente a tomar as melhores decisões. E um detalhe, não é incomum aparecer no consultório crianças tomando uma série de xaropes, uma série de alternativas, uma série de remédios milagrosos. Olha, gente, cuidado, porque às vezes a gente está expondo a criança a efeito colateral, então tem que ter realmente uma boa orientação nisso, tá? Sim. Ah, Ah, Cleiton, eu pode queria, falar. eu ia falar uma coisa dos xaropes e Aham, acabei esquecendo. E agora eu lembrei claro, que você falou de novo. manda aí. Não, porque assim, acho que talvez assim, uma coisa também que talvez eu sempre converso com meus pacientes é que, com os pais dos meus pacientes, é que o xarope, geralmente sempre quando você dá xarope, você dá numa forma que vai para o corpo inteiro, para ser absorvido, para ser para a corrente sanguínea, vai para o corpo inteiro para chegar no pulmão. E que às vezes agora a gente tem algumas medicações que se a gente faz na forma inalatória, a gente consegue minimizar bastante, né, age melhor no pulmão, direto no pulmão, sem ter tanto efeito colateral para o resto do corpo. Né? Então, eu sempre tento, assim, sabe, antes de qualquer tentativa de xarope, a gente, se for, né, dependendo do quadro, né, mas se for, né, num resfriado, numa gripe assim, tentar uma inalação, né, antes,
uma inalação corticoide, assim, também assim, de científico, também não nada assim também, né, que justifique a gente fazer, né, também, né, inalação com corticoide, assim, mas às vezes, né, se tá muito ruim, às vezes, né, Uhum. em vez de já ficar prescrevendo os corticoides orais, né, tentar, nos xaropes, né, tentar fazendo uma forma inalatória, né, Perfeito. porque às vezes chega melhor no pulmão, é mais tanto eficaz quanto e com menos efeito colateral pro resto do corpo, né, então. Claro. E só, mas essa é uma discussão, uma atenção que temos que ter junto os pais com o pediatra, porque realmente às vezes a condição pode melhorar, às vezes a condição pode não responder de forma tão brilhante, né? Então a gente também tem que ter um respaldo do médico que está acompanhando cada caso para a gente orientar esses pais e ter a melhor conduta aí indicada, tá? Sim. Deixa eu ver se tem mais dúvidas aqui. Ah, chegou mais dúvida. Peraí. Ah, ó, a própria Thaís, né? A Thaís, não, desculpa, Priscila Brisquigliari. A doutora Tati sabe o meu receio com corticoide, como o Predsim, mas não posso negar que ele sempre resolve. Mas meu receio é, estou só mascarando ou esse tipo de remédio também está tratando por trás? E o que é considerado excesso no caso do corticoide, né? Isso é uma coisa que eu acho que gera muitas dúvidas, né? Porque realmente quando a criança chegou ao fato, à necessidade de usar corticoide, ela provavelmente já passou pelos cuidados básicos de higiene nasal, então subiu um degrauzinho no cuidado para poder contornar aquele sintoma, né? Tati, você quer comentar alguma coisa? Não, a Pri, realmente, né? Porque a gente sabe que o corticoide oral, né, assim, se for eventual, assim, né, a gente, ok, né, pontual, por curto período, naquela dose, né, administrada pro peso, tudo, ok, mas é que às vezes a gente vê, né, Cleito, assim, paciente que tá todo mês tomando, assim, então vem desde abril, assim, tomando todo mês, assim, né, então realmente aí já é uma quantidade bem bem excessiva. Não teria um corte, assim, nunca vi em estudos, você já viu, Cleito, assim, de falar qual que seria a quantidade, né, assim, já excessiva, mas a gente sabe, assim, que uma vez por mês, assim, todos os meses já vindo mais de 3 meses seguidos, já é bastante, né? Já Sim, seria uma eu acho que quantidade. o corticoide ele tem uma questão do efeito, tanto dos efeitos colaterais imediatos, como do longo prazo pelos usos, né, mais regulares. Mas eu acho que, corroborando com isso que a Tatiana falou, a gente tem que entender que realmente alguns pacientes que as medidas gerais trouxeram um pouco benefício ou nenhum benefício, pode ser necessário investigar mesmo para esse caminho de uso de medicações inalatórias, corticoides, isso tudo caso a caso, né? Acho que não dá para generalizar, não dá para falar que o corticoide acaba sendo uma resposta uniforme e benéfica para todos, porque hoje as recomendações de uso de corticoide, aliás, já foram muito maiores, né? A gente já teve fases de uso de corticoide lá em tempos passados, em que realmente se usava de uma forma mais livre, mais frequente, e isso trazendo ao longo do tempo um pouco mais dos riscos dos efeitos colaterais. Então, tem que ser criterioso, tem que ser o uso na necessidade, né? O uso de curto prazo, geralmente, ele não traz os efeitos colaterais do longo prazo de uso, né? Que a gente diz aí alguns dias, mas é o tipo de medicação que eu falo para as mães e para os pais. Não é um xarope antitosse. Não é um remédio para a gente usar livremente. Se o paciente chega no consultório, olha, eu tenho usado cada vez que vem a tosse, eu uso um remédio tipo corticoide. Eu falo, parou, vamos conversar, vamos entender qual é a necessidade, porque às vezes aquela criança pode estar melhorando sem de fato precisar do corticoide, enquanto que outras precisam do corticoide, mas aí tem formas saudáveis, mais equilibradas da gente usar esse corticoide, tá? Então, acho que eu quero Sim. reforçar isso, que é uma coisa assim para que eu já recebi no consultório. Olha,
Quando deu tosse, corticóide. Calma lá, isso daí tem que ser muito bem discutido com o pediatra, né? É, e outra coisa também, assim, né? Geralmente a gente sempre deixa assim, 3 dias, 5 dias, né? Por Até turno, 7 dias, perfeito. assim, não teria tanto problema. Mas Quando lembrar indica, né? que quando indicado, Isso, mas perfeito, se de repente está usando já mais de 14 dias, nunca suspender de. Aí tem que fazer uma suspensão gradual, né? Senão perfeito, pode ter algumas complicações também. Mas também, com exato, certeza, se tiver mais de 14 dias, provavelmente está acompanhado com alguém, né? exato. E acho que Eu uma queria... coisa que a Pri Pode falou falar, desculpa, também, pode seguir. Cleiton, se, se vai mascarar alguma coisa, né? Geralmente, assim, ele é um anti-inflamatório potente, então ele vai melhorar ali agora, né? Mas de mascarar, assim, acho que não teria de mascarar, né? Assim, alguma doença. Então, ele só vai atuar ali, né? E melhorar, e se tiver realmente alguma coisa por trás, parando, ele provavelmente vai voltar, Uhum. né? E aí realmente vai ter que investigar, né? Sim, Aí seria concordo com mais você. isso. Eu queria, se vocês permitirem, eu sei que nós estamos aí mais alguns minutos, eu só queria fazer um comentário. Eu acho que nós não vamos ter tempo de discutir isso, mas muitas mães com aleitamento materno, em que aparecem as outras alergias, tipo alergias digestivas. O famoso bebê que está super bem, leite materno exclusivo, ganhando peso, numa boa, de repente sai um pouquinho de sangue nas fezes, um pouquinho de muco nas fezes. Essa situação no aleitamento é assim, tem uma frequência bastante alta, né? E isso gera muita angústia, porque todos já fazem uma leitura imediata, olha, isso que aconteceu já é alergia, então a gente também precisa ser muito cuidadoso, tanto na investigação desse tipo de sintoma, como no acompanhamento, porque muitas vezes a gente vai estar falando, é, dando um diagnóstico, às vezes um diagnóstico precipitado pode provocar nessa família muitos problemas da ordem de cuidados alimentares, famílias mais expostas a restrições alimentares desnecessárias ou mal conduzidas. Então, isso é um dado que, assim, e até, acho que é isso que eu queria pontuar, assim, até com risco para o aleitamento, porque qual mãe que vê o seu leite passando por essa situação de amamentação e tem uma suspeita de alergia? Para a cabeça de quem ouve isso, do médico, né, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque senão ela fica assim, mas isso daqui que eu estou oferecendo para o meu bebê, que é o meu leite, está fazendo bem ou está fazendo mal? Né? Então isso tem que ser muito, desculpa, isso tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito atento. Existem muitas crianças sendo diagnosticadas com alergia, mas a gente tem que, primeiro, tomar cuidado assim. É uma suspeita? Ok, vamos investigar da forma adequada, né? Para a gente não sair falando para as mães em aleitamento, ó, corta leite, corta ovo, corta peixe, corta soja, corta nuts, né? Corta tudo e a Coitada da pobre mãe, mulher né? chega aí no consultório tomando água e comendo arroz branco. Eu falo, calma, vamos ver se é isso mesmo, né? Então, essa é uma investigação que muitos pediatras já conseguem conduzir no próprio consultório, tudo. Quando eles precisam da ajuda do especialista, eles nos chamam. Mas eu quero frisar isso, que assim, é, temos que tomar cuidado com esse grande número de diagnósticos de alergias alimentares, principalmente a PLV. A PLV para quem não sabe, é a alergia à proteína do leite de vaca, que é uma das mais comuns alergias alimentares do primeiro ano de vida, né? É a mais frequente quando acontece. Mas ainda assim a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? É um alerta que eu deixo, porque às vezes a gente coloca muitos pacientes em amamentação com risco de desmame por causa de orientações, né, premeditadas, sem aquela atenção, sem aquele cuidado. Acho que eu queria só frisar isso. Eu não sei se vai ter perguntas em relação a isso, não sei se vai dar tempo da gente responder, mas eu quis frisar isso porque acho que era um tema da alergia e aleitamento que se imbrica muito, né? Ah, é Ah, ótimo, Cleiton. não, isso é bastante frequente. É, Tati, quer comentar alguma outra
algum outro? Acho que a gente está chegando nos momentos finais. Eu estou vendo que não temos mais dúvidas aqui por enquanto. Quer comentar alguma coisa, fazer alguma pontuação de algo é, especial, frisar para o pessoal que está nos acompanhando? Acho que também, assim, vindo muito no que você falou, também, Cleiton, talvez é as dúvidas de quando a mãe tá doente, né? Porque às vezes vai, eu posso continuar amamentando se eu tô doente, com febre, né? Assim, tem que ver caso a caso, tem que ver o estado da mãe, né? Que às vezes se ela tá bem também, o ideal pode manter normalmente, né? O aleitamento, né? Principalmente se for nesses quadros respiratórios, né? De gripe, resfriado, pensando nesses quadros. E se a mãe estiver bem, né? Que às vezes a mãe, coitada, né? Também tá. A gente precisa se preocupar com a mãe também, né? Perfeito, é Mas a isso mesmo. princípio não contraindicaria a continuar Exato. amamentando. Até é ótimo, porque ela vai produzindo anticorpo porque ela tá doente e vai passando já esse anticorpo pro bebê também. Então é muito comum a gente ver a mãe acabada e o bebê tá ótimo, né? Tá, foi só o narizinho escorrendo e pronto. E a mãe lá, coitada, né? Toda Mas gripadona, né? toda Exato, gripadona, né? exato. Mas não contraindica, não. Até a gente incentiva a amamentar mais o bebê, né? Perfeito, perfeito. E mais alguma outra coisa? Eu acho que, do meu ponto de vista de recomendação, eu acho que é isso. É uma fase difícil, é uma fase que suscita várias discussões, como agir, como prevenir, né? Eu acho que nessa situação a gente está sempre tentando trazer as melhores condutas, melhores informações. Converse com seu pediatra, sempre esteja alinhado com ele o que fazer quando prevenir, para prevenção, o que fazer quando acontecer o quadro agudo para você não ficar perdido nessa hora, né? Mas eu acho que o mais importante é assim, aleitamento materno é um capítulo importante desse estímulo da imunidade, do, da, da busca de prevenção de alergias, das melhores respostas do bebê às infecções respiratórias. Então a gente levantou essa lebre hoje para falar disso, quase já deu uma hora, né? Já deu o nosso tempo, né? Mas para dizer que é importante, no meio desse contexto da Semana Mundial de Amamentação, a gente enaltecer todos esses benefícios que são importantes. Tati, eu queria agradecer muito você ter participado Foi aqui ótimo. conosco, comigo. Obrigada, Eu estou Cleito. muito feliz que todos puderam participar, fazer suas questões. A gente vai ter outros eventos, outras lives nos próximos dias, vai durar praticamente o mês de agosto todo, tá? Eu gostaria de convidá-los a participar e trazer suas perguntas, porque é isso, a gente busca informação atualizada, busca as melhores práticas para justamente deixar as famílias mais tranquilas possíveis em relação a esses cuidados do bebê. Gente, acho que é isso então. Agradeço muito, uma boa noite para todos e Boa até noite, a Cleito. próxima live, Boa hein? noite, todo mundo. Obrigada, viu? Foi ótimo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aperta aqui, né? Tá? Pronto. É isso.